Algumas profissões comuns no passado desapareceram como consequência da chegada de novas tecnologias. As operadoras de telefonia, os ascensoristas, mais tarde atendentes de locadoras de vídeo, profissionais que revelavam fotografias, os datilógrafos e muitas outras. Com a indústria 4.0 e tanta novidade, o mercado de trabalho novamente vai mudar de forma radical. É o que indica um estudo feito pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. E essa mudança já está sendo sentida. Não há dúvida de que quando a gente passa por um processo de mudanças assim intensas, é óbvio que isso aí vai acabar trazendo algum tipo de mudança no modo que a gente hoje vive, no tipo de trabalho que as pessoas têm. Aquilo ali vai acontecer, já está acontecendo. Operadores de telemarketing, caixa de banco e de lojas, profissionais que fazem check-in no aeroporto e atendentes de agências de correios já estão sendo substituídos pela tecnologia. E eles estão entre as 700 profissões listadas na pesquisa como as que terão a maior extinção de postos de trabalho. As maiores candidatas à redução ou desaparecimento são as que exigem apenas lógica ou burocracia. Elas vão dar lugar à inteligência artificial. Com certeza, algumas tarefas, alguns empregos vão ser extintos com isso, com a substituição de sistemas automatizados que podem fazer. Isso, de uma certa maneira, pode criar uma ameaça, mas eu não vejo isso como um grande problema, porque isso, na verdade, é um grande processo de transformação. Pode ser que isso gere desemprego? É possível, né? Mas, mesmo que isso não gere desemprego, vai gerar uma grande pressão, né, para que exista maior qualidade da mão de obra. E isso daí exige reflexão, exige um certo cuidado. A gente também não pode ser, especialmente quando a gente está num papel assim de liderança, não pode ser absolutamente displicente em relação a isso. Do tipo, não, as coisas vão se resolver. Não é bem assim. As profissões que não correm risco de desaparecer são as diretamente ligadas à criatividade e conhecimento específico, como coreógrafos, dentistas e outros profissionais ligados, por exemplo, à saúde. De alguma maneira, alguns empregos, algumas tarefas, elas vão ser alteradas e até mesmo novas oportunidades podem ser criadas. A expectativa que existe por trás dos conceitos de indústria 4.0 é que novos modelos de negócio podem surgir e devem surgir associados à área de serviço, na área industrial. E a presença de startups mergulhadas nesse ambiente se torna fundamental porque dá agilidade e dá competitividade para esses novos modelos de negócio que podem vir a existir. Quem poderia imaginar há 10 anos que alguém seria youtuber ou digital influencer? Até o próximo vídeo. Tchau! Motorista de Uber. Ou um profissional na área de segurança cibernética. Diante da possibilidade de tanta mudança, o que fazer para se inserir neste novo mundo tecnológico? Você tem que ir pensando, né? Até porque você pode ter políticas que você faça para aos poucos fazer com que as pessoas que antes faziam trabalhos, digamos assim, mais automáticos, que exigiam menos educação, menos formação, menos capacitação, elas possam ter uma chance de mudar de patamar, ou seja, elas podem, de repente, receber uma formação adequada e vir a fazer outra coisa. A gente precisa se antever a isso e, como sociedade, se preparar para isso. Então, o ensino tem que mudar, as pessoas têm que entender que não é preciso ter medo, e sim é preciso se preparar para isso, se integrar a isso. Então essa questão de formação de profissional para trabalhar é uma coisa que a gente tem que se preocupar mesmo, porque as demandas estão crescendo e a gente não tem pessoal especializado em quantidade suficiente para atender essas demandas. Temas como Big Data e manufatura aditiva, por exemplo, ainda não entraram com força no conteúdo das escolas de ensino superior. Isso é uma coisa que na academia ainda está começando a discutir, não existem disciplinas normalmente nos cursos de graduação voltadas para esse tipo de formação. A gente encontra esse tipo de disciplina normalmente em cursos de pós-graduação e agora acho que os primeiros passos estão sendo dados para tentar incorporar isso em cursos de graduação. Se a educação e a formação são importantes nesse processo de mudança, elas também têm que se atualizar, o que ainda está acontecendo de forma modesta no Brasil. A primeira coisa que a gente deve colocar no mundo é conhecimento. Não adianta adquirir uma tecnologia se não se controla, não tem conhecimento base sobre aquilo. Não é só na universidade que a pessoa vai
vai entrar em contato com essas tecnologias, elas já invadem o dia a dia de todos nós, inclusive crianças. Então, não é possível que na escola a gente feche os olhos a essa realidade que está ali acontecendo de maneira tão intensa ali do lado da gente, né? Felipe, de 12 anos, começou a se interessar por tecnologia bem cedo. Seu interesse por robótica fez com que ele abrisse uma empresa de robôs para uso educativo. O mini empresário se sente um peixe fora d'água quando está na escola. Na minha sala, elas não sabem mexer no computador, algumas não sabem nem diferenciar o Wi-Fi de 4G. Então, assim, eu acho que eu sou o único mesmo. Eu não tenho aula de robótica, eu tinha, mas assim, era muito básico. Se a inteligência artificial e o volume de dados que circulam na internet vão substituir muito do trabalho humano, o que as escolas devem trabalhar nos jovens? Daqui a, por exemplo, 5 anos, uma pessoa saber programar vai ser tão importante para o emprego dela quanto ela falar inglês. A ideia é que hoje as coisas de programação elas sejam cada vez mais amigáveis para crianças, de forma que algumas escolas hoje em dia no Brasil, tanto públicas quanto privadas, um pouco mais de alto padrão, já introduzem programação na grade curricular. Você pode fazer isso de uma forma de brincadeira, que a criança vai se interessar, então ela vai ver o computador não só como aquela coisa que ela entra, vê o Facebook, vê o Instagram, fala com os amigos e vai embora. Não, vamos brincar um pouco com isso. Tem que ter realmente um incentivo, sabe? A gente aprende coisas durante a graduação, durante o ensino médio, durante tudo, a gente vai aprendendo coisas que, quando juntadas para resolver algum problema, sai alguma coisa. Só não existe esse incentivo, entendeu? Todo incentivo de hoje para a educação está sendo para resolver provas e não é o... Eu acho que não é desse jeito que a gente vai alcançar uma tecnologia mais avançada. Agora, acho que é possível mudar isso. Acho que a gente tem uns elementos legais. Aproximar um pouco as universidades das escolas de nível médio seria uma boa ideia. E depois as de nível médio se aproximarem um pouco das de nível básico, né? E tentar mudar um pouco isso que a gente tem hoje, né? Não dá para você, eu vou preparar o aluno só para o Enem. Nada contra preparar o cara para o Enem, pensar numa coisa mais assim, conceitual, mas essa coisa, ela tá ali, sabe? Não tem como a gente evitar de prestar atenção nela, né? Já que muito do que fazemos vai ser realizado com o auxílio da inteligência artificial, os especialistas na área da educação afirmam que devemos investir em 2 coisas: formação e desenvolvimento de habilidades. E essas habilidades se apresentam cada vez mais importantes na nova economia. Habilidades como resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, liderança e gestão de pessoas, trabalho em equipe, inteligência emocional, julgamento e tomada de decisão, orientação e serviço, negociação, flexibilidade cognitiva. The basics of leadership, communication, teamwork, problem solving, these things are essential skills that students will always need. And in the very fast changing world, I would say one other critical skill is learning how to learn. Because when the knowledge is changing and adapting and growing so fast, all of us must learn continuously. O importante é que haja conscientização de que o mundo está mudando rápido e, para acompanhá-lo, temos que nos adaptar. Mudar a realidade das pessoas é algo muito difícil, né? Não depende só de vontade política, depende da motivação das pessoas, depende de recursos, né? E a gente precisa se adaptar, a olhar para a nossa realidade como é, né? E adaptar a necessidade tecnológica. O Instituto Militar de Engenharia, que tem tradição em inovação, já está preparado para os desafios do presente e do futuro. As metodologias, os laboratórios e projetos desenvolvidos no IME de Engenharia você vai ver na última reportagem da série Indústria 4.0. Quando nós falamos de empreendedorismo dentro de uma escola de formação militar, a gente está preocupado com a inovação, a gente está preocupado de atender ao cliente, seja ele qual for. O IME sempre foi brilhante, foi uma capacidade de pensar um pouquinho fora da caixa. Antigamente o engenheiro mecânico trabalhava só com mecânico, o engenheiro eletrônico com eletrônica, materiais com materiais. Hoje não.